Olá, sejam bem-vindos então ao nosso primeiro encontro sobre Teoria Geral de Sistemas. Então, dentro da disciplina de Fundamentos e Sistemas de Informação, nós vamos compreender no dia de hoje a importância da Teoria Geral de Sistemas, do dado e da informação, nessa era em que vivemos do conhecimento. Vamos então aos tópicos do nosso encontro de hoje. Teoria Geral de Sistemas, ou simplesmente TGS. Dentro da Teoria Geral de Sistemas, qual a importância da informação e do dado, qual a importância da informação e do dado para a organização e a competitividade. Então, como as empresas, elas trabalham a questão da informação, do conhecimento, do dado e da competitividade no mercado. E, finalmente, encerraremos trabalhando os conceitos sobre sistemas de informação, suas aplicações. Então, vamos adiante. Contextualizando um pouco sobre a teoria geral de sistemas, a informação e o dado, nós temos a seguinte questão. A teoria geral de sistemas, ela é dita uma abordagem. E essa abordagem, ela é tida como estruturalista. Estruturalista porque ela vem de algumas vertentes dentro da área de administração de empresas. Dentro dessa teoria estruturalista, ela busca, então, a integração de abordagens clássicas, também vindas lá da administração, e principalmente, olhem só, nas relações humanas. O que nós temos aqui? Quando nós falamos de teoria geral de sistemas, nós estamos falando dentro de uma amplitude bastante vasta, bastante grande. E a teoria geral de sistemas, ela tem uma origem não dentro da área de sistemas de informação. É a área de sistemas de informação, então, que está contida dentro dessa grande área chamada teoria geral de sistemas. E a ideia dos sistemas é que eles se interrelacionam. Nós vamos ver mais adiante nos nossos conteúdos. Eles se interrelacionam, eles têm elementos que se interrelacionam dentro deles, mas todos esses sistemas, de alguma forma ou de outra, estão em contato com os seres humanos. Principalmente no que tange ao conhecimento do sistema aberto, que posteriormente nós vamos ver um pouquinho melhor esse conceito. Mas toda essa abordagem da TGS, ela é importante para que nós comecemos a entender o porquê dos sistemas de informação dentro das organizações e na nossa vida como um todo. Imaginem o seguinte, nós temos um automóvel qualquer. Esse automóvel, ele é composto por vários elementos. Pegando essa nossa imagem aqui, nós temos aqui um câmbio, nós temos um motor, nós temos o combustível, nós temos a aerodinâmica, e assim por diante. Temos aqui pneus, o chassi, a suspensão, e cada um desses elementos tem uma ideia, tem uma finalidade dentro, então, desse nosso sistema, que no caso aqui chama-se automóvel. Independente de quais as funções desse automóvel, se é um automóvel mais esportivo, se é um automóvel mais para transporte de várias pessoas, se é um automóvel para poucas pessoas, independente disso, a grande ideia central do automóvel é transportar uma pessoa de um lugar a outro. Esse é o grande ponto. E a maioria deles, independente de quais são as finalidades desse automóvel, então tem alguns elementos que são sempre necessários para que esse sistema funcione. E esse nosso sistema aqui, no caso, é o automóvel. Então, nós temos lá o chassi. Imaginem um automóvel sem o chassi. Difícil. Sem os pneus. Difícil. Então, todos esses elementos
né, eles têm uma importância dentro desse sistema que eu estou chamando de automóvel. E aí o que nós podemos entender com isso? Nós podemos entender que se um automóvel é como um sistema e ele é constituído de vários elementos, de várias partes, né, o que acontece com esses elementos? Esses elementos, eles interagem entre si. Ou seja, eu estou lá na direção, aquela direção está mandando comando para o quê? Para as minhas rodas e para todo o outro restante de elementos que eu tenho dentro desse sistema. Então, eles interagem, esses elementos são necessários. Se eu tirar o motor do meu automóvel, acabou, ele não anda mais. Mas não quer dizer que somente o motor é a parte mais importante desse sistema chamado automóvel. E assim nós temos vários outros exemplos na nossa vida, no cotidiano, nas empresas, que são tidas como sistemas. O nosso próprio organismo. O nosso organismo, né, o nosso corpo humano, ele é constituído de elementos, de vários subsistemas que nós chamamos. Então, esses vários subsistemas também têm suas finalidades e não adianta ter um e não ter o outro, né? Não existe um mais importante do que o outro. Ah, se eu fosse te perguntar, qual que é o subsistema do sistema corpo humano mais importante? Ah, o cérebro? Ah, o coração? Não existe um mais importante que o outro. Sem cérebro você não vive, sem coração você não vive. Então, eles são necessários, cada qual com as suas funções dentro desse nosso sistema chamado, então, corpo humano. Continuando, então, no nosso material, nós temos, então, que um sistema, definindo agora, né, conforme nós trabalhamos o corpo humano, conforme nós trabalhamos o automóvel, um sistema é qualquer o quê? Nós estamos chamando de entidade. A entidade automóvel, a entidade corpo humano, né? Que pode ser conceitual, por exemplo, um sistema urbano. Ele começa como um sistema conceitual, depois ele se transforma num sistema físico, ou seja, palpável, que nós podemos pegar. Então, esse sistema, que é qualquer entidade conceitual ou física, ele é composto, né? Esse sistema é composto por partes, por elementos, por subsistemas que se interrelacionam, mas também podem estar interdependentes. Ou seja, eu tenho um conjunto de elementos que interagem ou trabalham interdependentes para que eu tenha um objetivo lá no final. Esse meu sistema, ele tem um objetivo de existir, um porquê de existir. Tem que ter uma função final para que nós possamos, né, então, fazer uso desse sistema. Um sistema, ele existe para que ele conclua, ele atinja algum determinado objetivo. O que acontece? Dentro dessa teoria geral de sistemas, nós temos duas grandes categorias. Os sistemas fechados e os sistemas abertos. Os sistemas fechados, eles são sistemas que eu diria assim, estáticos, né? Mais estanques, nós não vamos ter muitas modificações neles. Mas os sistemas abertos, como o próprio nome sugere, abertos, né? Eles são os que mais nos rodeiam no dia a dia, seja na nossa vida do cotidiano, seja na nossa vida profissional. Em qualquer momento nós vamos perceber que nós temos sistemas e sistemas abertos interagindo conosco. Nós como pessoas, né? Sendo partes desse sistema, nós estamos como pequenos subsistemas, às vezes, ou nós nos ajuntando a outros seres humanos, nós então fazemos parte de um outro subsistema, dentro de um grande sistema. Então, a vida, ela é constituída e ela gira como se fosse um grande sistema também. A própria vida, conceitualmente falando, por isso que nós vimos lá que um sistema ele pode ser conceitual e não físico, não palpável. A vida também é um grande sistema. Então, vamos ver um pouquinho mais detalhadamente alguns exemplos sobre os sistemas abertos e sobre os sistemas fechados. Sistemas fechados,
Então, como eu falei anteriormente, são ditos estáticos, né? Ou seja, dá aquela conotação de algo parado, não vai mais mudar, né? Então, nós temos, por exemplo, mapas da Terra, sistema solar, né? Por mais que hajam algumas alterações no decorrer da evolução humana, mas eles são ditos estáticos e aí eles entram dentro dessa categoria dos nossos sistemas fechados. Aí nós temos os dinâmicos. Por exemplo, o relógio. O relógio ele segue um sistema de 24 horas há muitos e muitos e muitos e muitos anos, né? E dificilmente eu creio que isso mude, a menos que as teorias estejam totalmente erradas e a gente se depare com uma situação lá no futuro totalmente diferente, né? Alavancas e roldanas, motor a vapor são tidos também como sistemas fechados. E aí nós temos uma outra categoria dentro dos fechados que são cibernéticos simples, como por exemplo os termostatos. Bom, na outra parte nós temos então os nossos sistemas abertos, né? E aí nós temos aqui uma dicasinha, eles podem ser autorreguláveis, ok? Por exemplo, a vida vegetal, como nós vimos lá o início da teoria geral de sistemas, o Bertalanffy, ele veio da área biológica, né? Então nós temos aqui a vida vegetal, e aí dentro da vida vegetal nós temos as células que formam as raízes, as folhas, as sementes, nós temos também o reino animal, né? Ou seja, o sistema nervoso que permite a organização das informações no nosso cérebro. O ser humano, né? Uma qualidade esplendorosamente autorreflexiva, né? A memória que nós conseguimos desenvolvê-la, o nosso consciente sobre passado, sobre comportamento e finalmente aqui a organização social, que é um conjunto de papéis dentro de sistemas com respectivos canais de comunicação. Então imagine o seguinte, nós fomos crescendo ali dentro dos sistemas abertos e são somente alguns exemplos de sistemas abertos, nós começamos a perceber a complexidade que se instala dentro de cada um daqueles exemplos que nós colocamos anteriormente. E aí, por conta dessa complexidade, é que nós vamos tendo aquilo que nós chamamos de subsistemas, dos subsistemas, dos subsistemas. Por quê? Quanto maior a complexidade, mais difícil de se analisar, mais difícil de se administrar, mais difícil. Então, a ideia é você decompor em pequenas partes e dentro dessas pequenas partes nós poderemos, né, decompor em infinitas partes também, ou seja, esse é cíclico, né? Um sistema que tem outro sistema, que tem outro sistema e assim por diante. Então, só finalizando ali a ideia, temos de um lado os sistemas fechados, do outro os sistemas abertos. E fica a dica, nós vamos trabalhar daqui por diante com os sistemas abertos. Continuando então o nosso material, com mais alguns pontos importantes, nós temos a seguinte questão. O nosso sistema, então, ele está sempre dentro de um ambiente. E esse ambiente não deixa de ser outro sistema também. Bom, todo sistema, ele possui, no mínimo, entradas, certo? Dados, informações e outras coisas mais que entram dentro desse sistema, né? Do outro lado, nós temos as saídas. Então, nós temos aqui, né, esse sistema tendo entradas. Aqui nesse nosso exemplo, né, nós temos matéria-prima, talentos humanos, capital, equipamento e outras coisas mais. Como saída, nós temos produtos, serviços, resultados financeiros e outras coisas mais. Bom, o que acontece? Se o sistema tem uma entrada e ele tem uma saída, ele precisa de alguma forma trabalhar essas entradas para que ele então faça com que essas saídas elas sejam diferentes,
né? Observe um detalhe. Um sistema, em qualquer âmbito, e nós vamos chegar lá no sistema de informação também, mas eu quero já deixar isso bem frisadinho para vocês. O que acontece? Um sistema no qual eu só dou a entrada dos dados e esses dados não são transformados em nada e os resultados são uma catástrofe, não nos dão um resultado ideal, adequado ou de alguma coisa transformada, esse sistema tem algum problema. Né? Então, assim, todo sistema, isso em qualquer nível, não somente para sistemas de informação, nós temos lá entradas e essas entradas, elas têm que sofrer algum tipo de transformação. Então, tudo aquilo que eu entrei de elementos dentro desse sistema são transformados para que eu obtenha, então, alguns resultados diferentes daquilo que eu entrei, ok? E, finalmente, nós temos aqui um negocinho chamado feedback, que faz o quê? Faz com que esse sistema seja retroalimentado e, com isso, nós possamos melhorar as condições desse sistema. Então, o que acontece? Recapitulando aqui sobre a teoria geral de sistemas, o nosso foco é o sistema e dentro desse sistema nós temos essas três partes principais que são entrada, transformação e saída. E o que acontece? Temos alguns outros conceitos ao redor que podem gerar problemas, né? Algumas deficiências, algumas questões que não são legais, que nos lembram problemas, algumas questões que transformam coisas fora desse nosso sistema, e a nossa retroalimentação. Então, esses são os componentes mais importantes, né, mais básicos de um sistema de uma forma geral. Continuando, então, no nosso material, nós temos aqui, então, um sistema de informação, que é a grande questão da nossa disciplina. Então, o sistema de informação, ele é um conjunto de componentes, assim como o sistema, relacionados entre si, né? Então, com relação, que coletam ou recuperam ou processam ou armazenam e distribuem ou fazem tudo isso, né? Mas distribuem o quê? Informações. Informações que servem para apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle de uma organização. Então, o sistema de informação, dentro do nosso conceito de sistema, ele tem todas as características daquilo que nós chamamos de sistema, porém, ele tem a conotação de trabalhar com informação. Observando essa imagem aqui, nós temos muito parecido com aquela ideia geral do que era o sistema, né? Nós temos ali novamente a entrada, nós temos a saída, nós temos o nosso processamento, ou seja, a nossa transformação, temos o ambiente, né? Temos o mundo externo, né? Nós temos o feedback de retroalimentação. Então, a ideia principal de sistemas de informação realmente tem toda a base na nossa teoria geral de sistemas. E o sistema de informação, então, ele tem algumas outras características, alguns outros elementos importantes e que tem que ficar bem claro para nós. E aí nós vamos ver já na sequência, então, o nosso material. Sistema de informação contém informações, obviamente, sobre pessoas, locais, itens importantes, né? Para quem? Sempre para algum tipo de organização. Então, sistemas de informação são sempre, né, uma coleta, contém informações sobre várias situações. Mas o que é, então, essa tal da informação? Ela é um dado organizado e apresentado de forma útil, com um significado. Preste bem atenção aqui, ó. Significado. Há um erro muito comum no dia a dia sobre dado versus informação. Isso é muito comum
das pessoas acharem que estão falando exatamente da mesma coisa. E não estão falando da mesma coisa. A informação, ela é um dado. Só que esse dado está organizado. E ele tem um significado. Ok? Na sequência, a gente vê aqui o conceito, então, do dado. Os dados, então, são sequências, né, de fatos, mas que ainda não foram analisados. Eles estão no momento antes de serem organizados, arranjados e de uma forma compreensível. Por exemplo, se eu colocar aqui o número 200, o que isso representa para você? Número 200. O número 200 não, pode me dizer várias coisas e ao mesmo tempo pode não me dizer nada. Agora, eu coloco, por exemplo, isso aqui na frente. Opa, eu já sei que eu estou falando de dinheiro. Ou seja, esse valor aqui, ele começa a ter um significado. Essa é a grande questão, essa é a grande diferença, então, quando nós falamos sobre dado e informação. Então, um dado não é uma informação. Agora, uma informação, ela pode ser um dado ou um conjunto de dados, só que eu tenho que ter significado. Por exemplo, um relatório. Um relatório do fechamento contábil de uma empresa. Tenho informações ali. Eu tenho todos os meus lançamentos, eu tenho todos os resultados. Agora, se eu tiver um número qualquer, 45.683, numa folha em branco, não me diz nada. Então, essa é a questão. Dado não foi interpretado ainda, dado não foi analisado. Por isso que nós temos um banco de dados, né? Nós mais adiante vamos trabalhar esses conceitos e vocês vão ver. A gente fala banco de dados e não banco de informações. O banco é um armazém de dados. Eles estão lá trabalhados de uma forma que quando eu extraia esses dados, eu extraio através de consultas, através de relatórios, e aí sim, aí aqueles dados eles vêm transformados com um significado, e eles se tornam informação. Vamos entender um pouquinho mais agora dentro da organização. Voltamos ao material. E aí, então, vamos entender um pouquinho mais todos esses conceitos agora dentro da nossa organização e pensando na competitividade. As informações, elas são categorizadas por seu conteúdo ou setor em que transitam dentro das organizações. Observem que sempre o nosso foco são as organizações, porque a maior parte dos sistemas de informações são desenvolvidos para, então, as nossas organizações, as nossas empresas, as nossas indústrias, os nossos bancos. Tomando aqui, por exemplo, esse organograma, né? Então, aqui nós temos um organograma. E aí nós temos lá o conselho, presidência, organização, gestão, as relações com os investidores. E aí aqui nós temos uma diretoria operacional, uma diretoria de relações institucionais, né, jurídica, controladoria, novos negócios, ou seja, é uma parte de um organograma, né, é só uma parte, porque o que acontece? Uma empresa é muito mais do que somente essas áreas que eu foquei aqui. Mas as empresas, elas trabalham dentro dessa ideia. Então, os sistemas, eles vão atuar para quem? Justamente dentro dessas áreas, dessas organizações internas da minha grande organização. Seja ela uma indústria, uma empresa de serviços, seja uma instituição filantrópica, qualquer coisa que seja uma organização. Ok? Então, os sistemas, eles vão atender dentro dessas empresas, né, várias outras caixinhas, que são então os nossos departamentos, divisões, os nossos setores. Continuando no nosso material, para que nós possamos compreender um pouquinho melhor, nós temos então uma classificação dessas informações dentro dessa estrutura organizacional que nós citamos. E elas podem vir de três formas. Elas podem vir estruturadas,
semi-estruturadas e não estruturadas. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Vamos adiante aqui. E aí nós temos esse desenho aqui, essa imagem em forma de pirâmide. E aí nós vamos observar que as informações estruturadas, elas estão mais aqui embaixo, ó, mais nesse nível. Quando eu passo para um nível mais tático, né? Então nós estávamos no operacional, fomos para o nível tático e depois subimos para o nível estratégico, nós observamos que as informações, elas também vão mudando, né, a forma como elas estão organizadas, classificadas. Quando eu falo de uma informação estruturada, eu falo de uma informação operacional. Por exemplo, lançamentos contábeis dentro de uma área de contabilidade, contas a pagar, né? Então toda a movimentação de contas a pagar são dados bem estruturados, né? Bem fáceis de se tratar. Temos um volume bastante grande de dados, mas fica fácil, né, de nós trabalharmos. Quando nós chegamos nos níveis superiores, nós vamos aprendendo que essas informações já não estão mais tão claras, tão assim estruturadas, né? E aí o que acontece? Então nós temos algumas visões diferentes dos dados e das informações dentro da nossa organização. E nós temos que entender, então, como trabalhar isso, cada qual dentro, então, desses vários sistemas. Então, nós temos um sistema ou vários sistemas que vão atender esse nível operacional. Essas informações que estão bem estruturadinhas, está bem consolidado o negócio. Mas conforme nós vamos subindo para os níveis mais gerenciais, até o topo da diretoria, essas informações já não estão tão estruturadas, até porque você começa a precisar de informações de fora desse teu sistema ou organização para que você possa tomar decisões. Vamos continuar então no material e verificar a aplicação disso tudo que nós estamos falando sobre o nosso sistema de informação. O nosso sistema de informação, então, tem alguns conceitos que são importantes nós frisarmos, que é a informação é o nosso conceito principal, central na área de sistemas de informação. Não tem como nós desatrelarmos o conceito, então, da informação dentro desse nosso sistema de informação. E uma coisa que nos chama bastante atenção aqui, ó, na sociedade atual. Na sociedade atual, informação é o recurso mais valioso, olha só, mais valioso e importante dentro das organizações. Por que isso acontece, né? O que acontece com a informação? O que acontece com o que nós temos de dados organizados com um determinado significado dentro dessa nossa estrutura organizacional que nós vimos anteriormente? Se nós perdermos, né, se nós perdermos informações ali, nós nos prejudicamos em várias áreas da nossa empresa. Por exemplo, se parar o faturamento da empresa por um dia, quanto de prejuízo isso pode ocasionar para a minha empresa, né? Se eu não conseguir receber os materiais lá na área de logística, como é que isso, né, o que representa isso? E todas essas questões, né, estão relacionadas aos nossos sistemas de informação e que trabalham com as informações. Então, hoje nós estamos num nível tal de automação dos sistemas que o que acontece? Se qualquer um desses sistemas que nós falamos até agora aqui parar dentro dessa minha organização, isso gera problemas sérios. Se as pessoas saem da empresa, isso é uma coisa assim que tem acontecido muito, tem sido muito comum, né, dentro de todas as organizações, de quaisquer tipos de organização, a preocupação pelo conhecimento. Porque não basta só você ter um acúmulo também de informações interpretadas. O que acontece muito? O conhecimento ele vem agregado ao ser humano. Então as pessoas que trabalham
dentro da organização, elas detêm um conhecimento baseado nessas informações, e aí nós estamos entrando não só na era da informação, nós já estamos na era da informação, como na era do conhecimento. Então, além da informação, eu diria para vocês, o conhecimento é algo muito preocupante dentro de qualquer estrutura organizacional. Então, conhecimento geralmente vem atrelado às pessoas, e nós temos que nos preocupar com sistemas, então, que trabalhem o conhecimento, além de tudo isso que nós falamos, das informações estruturadas, semi-estruturadas e não estruturadas. Né? Então, o conhecimento, e como que se estrutura, como é que se organiza e como é que se faz um sistema para gerir o conhecimento. Essa é uma das nossas preocupações que nós veremos nos próximos módulos também. Mas continuando então no nosso material, nós temos aqui que a tecnologia da informação, né, ela se caracteriza como um importante diferencial competitivo nas organizações. Através do quê? Né? Através dos seus sistemas de informação. Então, nós temos que os sistemas de informação, eles são, né, bastante importantes, mas eles sempre virão atrelados na atualidade e no futuro ao que nós chamamos de tecnologia de informação. Nós teremos um momento em uma aula onde nós falaremos muito mais sobre essa questão da tecnologia da informação, dando suporte então aos sistemas de informação. Continuando aqui, a área de sistemas de informação é uma área multidisciplinar. Isso eu já falava bem lá no início do nosso encontro, né? E ela implica em abordagens técnicas, mas também comportamentais. Então, observem o seguinte. O que acontece? A área de sistemas de informação, normalmente, nós queremos categorizá-la como uma área mais tendendo para exatas. Há quem diga que é só exatas, né? E eu, professora Maristela, discordo disso. Porque o que acontece? Nós vimos que a teoria geral de sistemas dá suporte, então, aos nossos sistemas de informação. E que esses sistemas de informação interagem com pessoas. E a partir do momento em que eu coloco elementos no meio que não são mais só, né, x mais y, a mais b, ou seja, coisas exatas, a partir do momento que eu coloco pessoas envolvidas dentro desse contexto, nós saímos fora dessa questão só exata. Ela é exata no sentido de construção de metodologias, de ferramentas, de técnicas, mas ela depende, né, de uma forma muito aderente de pessoas. As pessoas que desenvolvem esses sistemas, as pessoas que usam e precisam desses sistemas. Então, a área de sistemas de informação, já fique sabendo que é uma área multidisciplinar. Quanto mais você tiver de conhecimento de outras áreas, mais vai gerar em você a capacidade do desenvolvimento do raciocínio lógico para dar suporte a essas outras várias áreas, né? Então, continuando no nosso material, vimos então que a nossa área de sistemas de informação, ela é multidisciplinar. E por que ela é multidisciplinar? Né? E dentro desse contexto, nós podemos dizer o seguinte: os sistemas de informação, eles são sistemas sociotécnicos. E todas as vezes que eu tenho essa palavra aqui, sócio, né, vem da sociedade, vem da coletividade de pessoas, e eles têm base na matemática, em normas, em tecnologias, né, sejam físicas, né, e capacidades, tá, formais, do que? Desses sistemas. Então, o que acontece? Entra aqui a nossa ideia de que nós estamos tentando transformar algo que transita no comportamental para se tornar, né, norma, algo matemático, algo tecnológico, ok? Continuando. Vamos
vamos ver então, dentro dessa abordagem multidisciplinar, né, toda essa importância que nós vimos até agora. Então, uma das questões bastante importante, o TGS, né, a Teoria Geral de Sistemas, é uma área que nos dá suporte a todo esse conhecimento de sistemas de informação. Então, a Teoria Geral de Sistemas já nos remete a toda essa multidisciplinaridade que nós estamos falando que a área de sistemas de informação tem, né? Então, TGS, Teoria Geral de Sistemas, com seus sistemas abertos, com seus sistemas fechados, nos dá toda aquela ideia inicial lá da entrada, do processamento, da saída. Mas lá nós não estamos falando ainda de quê? De computadores, de hardware, de infraestrutura, de tecnologia da informação. Nós estamos falando de sistemas de uma forma geral. E nós usávamos lá no início, então, o exemplo do sistema corpo humano, o exemplo do sistema automóvel. E não necessariamente um automóvel, ele tem alguns componentes eletrônicos ou alguns sistemas embarcados, mas o corpo humano, a menos que a gente tenha alguma parte robótica em nós não temos nada automatizado, nada relacionado à tecnologia da informação, né? Nós somos um ser vivo, né? Corpo que tem elementos e subsistemas que não estão na realidade atrelados a nenhum sistema de informação dentro de nós, ok? Então, voltando então à nossa síntese, né, que nós vimos hoje, que nós trabalhamos nesse momento, a TGS então introduz essas conceituações, por isso que nós temos que trabalhar esse entendimento da TGS. Outra coisa que é muito importante é que fique bem claro que dado, né, dado e informação são duas coisas diferentes, né? Então, eu sempre costumo falar assim, ó, aluno da professora Maristela não pode, mas em hipótese alguma, falar que dado é a mesma coisa que informação. Então, o meu aluno, ele sabe que, ele sai sabendo que dado não é igual a informação, né? Que isso é crucial, que o dado é um elemento sem significado, é um fato sem significado. Agora, a informação, então, ela se apropria, né, daquele dado ou de um conjunto de dados, dá um significado para aquilo. E aí sim, aí no final disso tudo eu tenho informação. Ou seja, dado não é igual a informação. Porém, a informação se utiliza do dado ou de um conjunto de dados, ok? Isso tem que ficar bem claro, tá? Eu saliento bem isso, posso às vezes até ser um pouquinho chata em relação a isso, mas isso é muito importante. Dado não é informação e a informação é um conjunto de dados com significado. Nunca esqueça disso. Continuando então no nosso grande resumo da aula de hoje, nós temos aqui então o conhecimento e a organização. Aqui nós falamos sobre informação. Aqui nós estamos já falando sobre o conhecimento. E tudo isso, né, sempre em relação à nossa organização. E essa organização, ela pode ser, né, como eu falei também anteriormente, ela pode ser uma empresa privada, uma indústria, ela pode ser uma empresa de serviços, ela pode ser, né, uma empresa, uma instituição filantrópica, independente de que tipo de organização que ela seja. Todas as organizações, em algum momento, elas precisam de informações e essas informações são geridas por pessoas. A partir dali, nós temos então o conhecimento e essa questão do conhecimento, da informação dentro da minha organização, com a minha organização interagindo com o meio ambiente, que é o quê? O mercado, os clientes, né, as pessoas, o governo e tudo mais com o qual ela se relaciona, né?
Tudo isso, então, envolve o quê? A sistematização de um sistema de informação que me permita lá na frente tomar decisões, né? Ter resultados precisos, lembrando de todo o nosso conceito sobre o sistema de informação, entradas que são transformadas e que têm saídas. Isso tem que ter um objetivo, isso tem que realmente me dar alguma vantagem em relação a tudo que eu fiz, a tudo que eu transformei daqueles dados, né? E essa informação, quanto mais, né, nós vamos subindo dentro daquela nossa pirâmide, saímos do operacional, vamos para o tático, vamos lá para o gerencial, nós sabemos que esse tipo de informação vai se tornando de outra forma. Ela é estruturada no operacional, porque eu estou falando lá dos movimentos contábeis, eu estou falando lá do contas a pagar, eu estou falando da logística, eu estou falando daquele cotidiano dentro da minha empresa, dentro da minha organização, na qual eu consigo trabalhar e estruturar bem os dados. Porém, quando eu começo a subir na minha gerência, na minha diretoria, eu começo a ter o quê? Os problemas das informações não serem mais tão estruturadas, elas se tornam semi-estruturadas e depois não estruturadas. E nós temos que aprender que nós vamos ter sistemas que vão dar suporte a todas essas áreas. Porém, a forma, né, quanto menos estruturada, vai tornando cada vez mais complexa essa situação de desenvolver, de usar, de se ter um sistema realmente cada vez mais gerencial. Continuando então nos nossos tópicos finais, nós temos o seguinte: o sistema de informação, né, atrelado à tecnologia da informação. Então, o sistema de informação hoje não tem mais como não vir atrelado à tecnologia da informação. Aqui. Os sistemas de informação e a tecnologia da informação, né? Então, com o seu conceito multidisciplinar, ok? São as características mais importantes, resumindo esse nosso encontro de hoje. Então, é muito importante saber que nós partimos do ser humano, nós partimos do comportamental, né? Tanto que a TGS vem lá da área de administração e que ela sempre vai ter uma conotação comportamental, e nós tentamos trazer isso para uma área de exatas, para uma área na qual nós temos matemática, numa área na qual nós temos normas, numa área na qual nós temos tecnologias, e nós temos que fazer então essa mescla das duas coisas, ou seja, trazer a ideia de que os sistemas precisam ser feitos ou mantidos para pessoas e são feitos ou mantidos por pessoas. Que, do outro lado, o nosso grande objetivo, que é com a área de exatas aqui, né? Matemática, normas, tecnologias, é tornar isso cada vez mais manipulável através das tecnologias de informação. Então, nós não temos como fugir dessa questão multidisciplinar. E quando eu falo área comportamental, quando eu falo área de administração, nós estamos falando de psicologia, nós estamos falando de filosofia, nós estamos falando de antropologia, nós estamos falando de tudo aquilo que estude comportamento, questões inerentes às pessoas, ao ser humano. E essa interface, né, o gatilho que faz com que essa multidisciplinaridade funcione, é geralmente a parte mais complexa dentro da área de sistemas de informação. Você traduzir aquilo que é subjetivo, muitas vezes você não tem um conhecimento claro sobre aquilo, em algo que realmente vá gerir, né, em um sistema de informação que vai gerir, sejam as informações ou sejam os conhecimentos, né? Os conhecimentos que eu tenho agregado a pessoas dentro da minha organização. Então, relembrando todo o nosso, né, fazendo um grande apanhado geral sobre essa aula de hoje, elementos importantes: TGS,
sistema de informação, né? A informação, o dado, o conhecimento e a multidisciplinariedade. Então, são os elementos que vocês têm que levar consigo do nosso encontro de hoje, né? Eu espero que tenhamos tido um bom encontro, espero que eu tenha sido clara, né, nas minhas colocações, talvez um pouco até repetitiva, mas aí para que você frise as coisas que são bastante importantes desse encontro. Nos encontraremos então na próxima aula. Muito obrigada e até lá!